Dani, vamos trazer então esse compilado que o Felipe trouxe para a gente aqui. Então, hoje à noite temos pronunciamento do presidente Lula em rede nacional de TV e rádio, falando das medidas recentes do governo. Michele Bolsonaro, no mesmo momento, também vai ter um pronunciamento, só que nas redes do PL Mulher, nesse contexto que a gente está tendo agora das visitas também autorizadas lá no hospital. Que clima a gente chega aqui nesse Natal, nessa véspera, Dani? Natália, é meio impressionante que assim, a convalescência do ex-presidente Jair Bolsonaro não está impedindo que as disputas mesmo, né, por protagonismo na família, sejam registradas por eles mesmos, né? Primeiro, houve muita especulação por Michele ser a única pessoa autorizada a acompanhar integralmente o ex-presidente Bolsonaro. Fazer visita é uma coisa, ser acompanhante em hospital é outra. Quem já, infelizmente, teve de ficar internado por um período mais longo, passar por uma cirurgia, sabe que o acompanhante é aquela pessoa que pode dormir com você no quarto, que fica com você ali 24 horas, ajuda, acompanha as refeições, enfim, é a pessoa que tem permissão para ficar em período integral. A visita, até por conta das ordens do hospital, né, uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia de novo, abdominal, não tenho ideia do tamanho da incisão, da nova incisão que vai ser feita no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tem um número de visitantes mais restrito. Então, o ministro autorizou os filhos e tal. Esse pronunciamento da Michele para todo o Brasil, via redes do PL Mulher, deixa muito claro que ela não está 100% disposta, neste momento, a abraçar o papel de uma figura que vai fazer política local, né? Muita gente fala, não, Michele, o próprio ex-Bolsonaro falou, Michele precisaria de um caminho mais longo, né, na política, acho que ela seria uma excelente senadora. Mas Michele ainda vem se portando como um nome nacional. Em que contexto ela se comporta como um nome nacional? No contexto em que Jair Messias Bolsonaro aparentemente indicou o filho 01, Flávio Bolsonaro, para ser o representante dele, da família, na eleição presidencial do ano que vem, e de que há uma irresignação de parte do Centrão e de parte do segmento evangélico com essa escolha. Então, Michele Bolsonaro se apoia nessa irresignação para manter-se ali como uma figura não oculta, mas uma figura que se apresenta como um nome de envergadura nacional. Tanto que ela não escolhe um dia qualquer, ela escolhe a véspera do Natal, ou seja, né, um dia que para os cristãos é um dia muito especial, não estou falando só do segmento evangélico, para os católicos também, para quem crê em Cristo, né, é um dia muito especial e vai rivalizar, escolhe o mesmo horário para rivalizar com ninguém mais, ninguém menos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Não vejo esse pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV tanto quanto uma grande prestação de contas, vem sim isso, mas vem também uma mensagem adocicada de esperança e principalmente também um sinal ao segmento cristão e mais em especial aos evangélicos, né? Que Lula vem fazendo um trabalho, a indicação do Messias está nesse contexto, apareceu com um dos maiores líderes de um dos maiores troncos da Assembleia de Deus no Brasil, Cezinha Madureira. Houve aí, né, durante um último discurso do Lula, um gesto, né, a políticos evangélicos. Então, assim, nada é por acaso hoje e o olho aberto deve ficar para Flávio Bolsonaro, né, que enfrenta, digamos, dentro do próprio seio familiar, essa figura nada oculta que se mostra irresignada em ter um papel de política local, quer se manter como alguém que tem condições e tamanho para fazer uma aparição a nível nacional. 2026 já começou, todo mundo sabe, mas o racha na direita está longe de ser solucionado com a escolha de Bolsonaro por Flávio, seu filho mais velho. O que a gente está vendo é que existe uma divisão, existe uma tentativa de mostrar capital político ou de exibir capital político dentro do seio da família Bolsonaro. Tem muita água para rolar, apesar de muita gente estar tratando já a eleição em termos quase imediatistas, né? Daqui até outubro do ano que vem, querida, muita coisa vai acontecer. E nesta semana, olha o tanto de coisa que aconteceu, e a gente agora vê o sinal mais claro de resignação da primeira-dama com essa, digamos, definição de que caberá a ela em 2026 um papel
local. Michele vem para falar como alguém que se comunica com o país todo. Vamos ver o resultado dessa live dela. Nossa, muito interessante essa sua análise, Dani. Então, a gente lendo esse pronunciamento, como Michele mostrando que não vai dar para trás na pauta nacional, queria até te ouvir, inclusive, na linha de uma análise do Sakamoto mais cedo, se, na sua opinião, esse período de Michele ali mais próxima de Bolsonaro, claro, se tiver à disposição de ter a conversa mais política, não sabemos como vai estar a situação de saúde do presidente em si, mas se existe a possibilidade de haver ali alguma mudança de opinião de Bolsonaro, alguma formulação nesse período que eles vão estar juntos, em discutir a possibilidade do nome de Flávio continuar ou não na frente da disputa? Difícil prever para onde vai a cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já era difícil prever quando ele estava no poder e a gente conseguia mapear quem estava falando com ele. Imagina agora, né, que ele está num ambiente ultra restrito, pressionado pela prisão, pressionado pelas dificuldades de saúde que ele carrega desde o atentado. E veja, convalescendo, tendo de lidar com essa disputa dentro da própria família por esse papel de protagonista, né? É uma situação complicada. O que a gente consegue mostrar aqui é que as divergências do seio familiar, que quando Bolsonaro, Nath, você vai lembrar disso, era presidente, diversas matérias de bastidor foram feitas sobre desentendimentos de Michele com Jair Renan, desentendimentos de Michele com Carlos Bolsonaro, né? Flávio aparecia como uma figura de temperança na família. O que quer dizer isso? Seguindo o espírito natalino, temperança é uma palavra que aparece muito na Bíblia, né? De quem equaliza, né, de quem não radicaliza, de quem não estoura, né? Agora, ele tem o dever de se mostrar como este Bolsonaro com temperança, só que enfrentando a figura mais carismática da família. Eu já disse isso aqui algumas vezes, Michele Bolsonaro é uma figura de potencial eleitoral alto na largada, porque ela é muito suave na forma e muito dura no conteúdo, né? Então, ela vai, inclusive, explorar tudo isso, né? Essa suavidade, essa emoção, a própria situação de saúde do ex-presidente pode e provavelmente será ali mencionada durante essa live dela. Por quê? Porque tudo isso, tudo que a gente está vendo, passa por reconstrução da imagem de Bolsonaro, que vem do homem, o mito indestrutível, imbrochável, imparável, para alguém que está convalescendo, precisa de orações, precisa de força e precisa ir para casa, né? Essa o grande pleito da defesa do Bolsonaro, é tirá-lo da Polícia Federal e levá-lo para a prisão domiciliar. Agora, em que ambiente isso acontece? Num ambiente de disputa. Ela, como eu disse, é a única pessoa autorizada a permanecer 24 horas ao lado do ex-presidente. Flávio vai visitá-lo, tem feito visitas frequentes, inclusive a carceragem da Polícia Federal. Se isso vai levar a alguma mudança, eu considero pouco provável neste momento, tá? Lá na frente isso pode acontecer, aí a gente já não descarta porque ninguém tem bola de cristal. Neste momento eu considero pouco provável. Ao longo dos últimos meses, enquanto ainda estava podendo circular livremente, Bolsonaro falou por mais de uma vez que via Michele como alguém que ainda precisava ganhar corpo para fazer política nacional. E ao eleger Flávio Bolsonaro, ele deixa isso muito claro. Se vai haver uma mudança de posição mais adiante, ela não dependerá só das rusgas da família, mas da capacidade da centro-direita e do centrão de convencer Bolsonaro de que talvez uma chapa Tarcísio-Michele seja mais competitiva do que uma chapa encabeçada pelo filho 01 do ex-presidente. Falando da outra ponta aqui da disputa, Dani, falando um pouco mais do presidente Lula, claro, há essa expectativa para o discurso de hoje numa linha um pouco mais protocolar, até um tom até eleitoral, frente a 2026, mas queria te ouvir também sobre Lula querendo cada vez mais um pedaço maior do centrão ali para ele nesse jogo que a gente está esperando para o ano que vem. Você escreveu também sobre isso, queria destrinchar um pouquinho agora, porque é isso, né? A gente está dia 24 de dezembro, mas não param de surgir elementos para somar na análise de vocês. Aquela ópera Nessun Dorma, ninguém dorme, sabe? Em Brasília tem ninguém dormindo no ponto, as pessoas estão fora, né? Mas estão ali, ó, tum, 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 tum. O que o Lula está fazendo, Natália? O Lula está atuando para trazer partidos como União Brasil, PP ou PSD para o palanque dele? Não. O Lula está atuando para rachar esses partidos e arrancar da cúpula deles apenas um compromisso. Vai com quem você quiser.
quer fazer campanha para o Flávio Bolsonaro, nossa, por favor, né? Mas não lance um candidato cabeça de chapa. O Lula quer interditar uma terceira via de centro-direita e direita, quer reeditar a disputa entre o Lula e um representante do bolsonarismo. Esse, para ele, é o cenário em que, na verdade, quando você pega as pesquisas, Natália, eu vou falar da última pesquisa da Quest, todo candidato de direita, centrão ou centro-direita que aparece ali, seja Flávio, seja Tarcísio, seja Caiado, quando larga sozinho, ou seja, Lula versus este personagem que representa este campo, o campo da direita, ele larga do mesmo patamar. O que esses candidatos têm hoje é o voto anti-Lula. Mas Flávio Bolsonaro tem uma rejeição mais alta, a família Bolsonaro tem uma rejeição mais alta do que Ronaldo Caiado, do que Ratinho Júnior, do que Tarcísio de Freitas. Então, qual é a construção? É impedir que destes nomes que estão espalhados, Caiado no União Brasil, Ratinho, Eduardo Leite, também governador do Rio Grande do Sul, e Ratinho do Paraná, estão no PSD e também são mencionados como presidenciáveis, é impedir que destes partidos saia uma terceira via que comunique com a centro-direita, o centrão e a direita. Porque você aí teria um personagem com menos rejeição que poderia, talvez, puxar ali as franjas menos radicais do bolsonarismo e tornasse um nome que, fragmentando a direita, pudesse levar a um segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva com uma rejeição menor que a que o petista tem. O cálculo dele é em cima da rejeição da família Bolsonaro. Então, Lula está tentando travar a indicação de um nome de terceira via neste campo, no campo da centro-direita. Quem é o mais prejudicado hoje por essa articulação? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que está no União Brasil, diz que, se fosse o caso, deixava o partido. A questão é para onde, né? Nesse momento. Porque se Lula já está piscando para o PP, para a União Brasil e trabalhando muito fortemente numa reaproximação com Gilberto Kassab, não será difícil para ele buscar partidos que hoje aparecem como opção para Caiado, como, por exemplo, o Solidariedade. Então, assim, o presidente da República está trabalhando para ter como adversário um representante de seu antecessor, agora sim, do ex-presidente Bolsonaro, com o sobrenome da família, para explorar tudo que a família amealhou de rejeição, em especial pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.